Senhoras e senhores, mais uma vez, sejam bem-vindos à Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo. Dando continuidade ao primeiro Congresso de Direito Tributário da OAB São Paulo, neste momento, daremos início ao talk show Reforma Tributária. Convidamos a composição desta mesa diretora, doutora Tatiane dos Santos Piscitelli, presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB São Paulo. Doutora Suzy Gomes Hoffmann, ex-vice-presidente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, mestre e doutora em Direito Tributário pela PUC São Paulo. Doutor Everardo Maciel, ele foi secretário da Receita Federal na gestão 1995 a 2002, é consultor tributário e professor do Instituto Brasileiro de Direito Público. E o doutor Eduardo Pérez Salucci, presidente do Movimento de Defesa da Advocacia, é doutorando em Direito Constitucional e Processual Tributário pela PUC São Paulo, mestre em Direito Tributário pela FGV de São Paulo e colunista do jornal Valor Econômico. Antes de darmos início aos trabalhos, gostaríamos de registrar as presenças da doutora Raquel Elita Alves Preto, diretora tesoureira da OAB São Paulo. Ela é conselheira da Associação Brasileira de Direito Financeiro, integra a Comissão Nacional de Direito Tributário do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e é fundadora do Women in Tax Brasil. Dr. Luiz Roberto Peroba, presidente da Comissão de Contencioso Tributário da OAB São Paulo. Temos aqui o doutor Daniel de Paiva Gomes, professor do Instituto Brasileiro de Direito Tributário, especialista em Direito Internacional pela mesma instituição, é mestre em Direito Tributário pela Faculdade de Direito da FGV São Paulo e especialista em Direito Tributário Brasileiro pela PUC São Paulo. Doutora Heloísa Estelita é professora de Direito da Faculdade Getúlio Vargas de São Paulo, pós-doutora em Direito pela Ludwig Maximilians Universität de Munique e na Universidade de Augsburg. Mestre em Direito pela Unesp e doutora em Direito pela USP. Doutora Daniela Zagari, com graduação e mestrado pela USP, é coordenadora do Comitê Tributário do Centro de Estudos de Sociedades de Advogados, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual e sócia do escritório Machado Meyer Advogados. Doutora Maria Rita Ferragutti é vice-presidente da Comissão de Contencioso Tributário da OAB São Paulo, diretora financeira do Instituto Geraldo Ataliba, Instituto Internacional de Direito Público e Empresarial. Doutora Renata Correia Cubas é membro da Comissão de Direito Tributário da OAB São Paulo, fundadora do WIT, Women in Tax Brasil, especialista em Direito Tributário. Sejam todos muito bem-vindos. Senhoras e senhores, neste momento, para uso da palavra, a doutora Tatiane Piscitelli, presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB São Paulo. Aí sim. Boa tarde a todos e todas aqui presentes, mais uma vez. Bem-vindos, né? Já falei isso pela manhã. Sem mais delongas, eu vou passar imediatamente ao tema da nossa mesa, que vai debater reforma tributária. Eu vou explicar um pouco como vai ser essa dinâmica, para, então, que a gente tenha a participação de todos de uma forma bastante democrática e bastante dialógica, como a Raquel mencionou logo no início. A nossa ideia aqui é jogar luzes sobre o tema da reforma tributária. Como eu disse na abertura deste evento, o Brasil passa por um momento de tentativas de reformas estruturais, que é um momento importante, por isso esse debate deve estar aberto a todos, deve ser feito de forma respeitosa e democrática, e esse é o objetivo desta mesa. Para fazer isso, a dinâmica vai ser a seguinte. Eu vou primeiro fazer algumas considerações gerais sobre as PECs em andamento e já vou encaminhar um tema bastante específico que me é muito caro, que quem me acompanha sabe que eu já falei diversas vezes sobre isso, que é a questão essa relação entre a justiça tributária e as propostas de reforma que estão na mesa. Depois dessas considerações gerais minhas, eu vou passar a palavra para os nossos participantes aqui. Eu já agradeço muitíssimo a presença de todos, para que eles, então, façam suas considerações gerais em cerca de 10 minutos, considerações genéricas sobre a reforma, suas impressões iniciais, e depois disso eu vou apresentar alguns pontos específicos, que são os pontos mais controvertidos das PECs ou das propostas de reforma, para que cada um de nós possa apresentar a sua posição. E aí, desde logo, eu já adianto que a composição dessa mesa ela foi muito bem pensada, de forma que nós tivéssemos
pessoas que representam posturas distintas, né? Porque a ideia não é fazer uma apresentação de mão única, a ideia é que a gente tenha diversos pontos de vista, e eu acho que com essa composição a gente conseguiu isso. O professor Everardo Maciel, ele tem sido um crítico da reforma tributária, um crítico consistente da reforma, então a presença dele aqui é fundamental. O Eduardo Sallucci, ele integra o grupo que concebeu a PEC 45, então a presença dele também aqui é fundamental. Esse debate é um debate democrático. E a Suzy Hoffmann, ela também tem participado muito ativamente desses debates no IASP, então a participação dela aqui é fundamental, e talvez ela tenha uma postura mais moderada, isso a gente vai ver, do que os demais. Aqui a minha posição, como eu já me manifestei diversas vezes publicamente, é contrária à reforma. Mas eu tenho certeza que a gente vai ter um início de tarde muito produtivo e muito civilizado. Eu ia dizer democrático. Certamente. Dito isso, o que eu gostaria de dizer. Todo mundo sabe aqui, e eu não vou me alongar, que nós temos pelo menos 2 grandes propostas em andamento. Uma é a PEC 45 e outra é a PEC 110. Há também alguns projetos de lei que visam alterar a tributação da renda, mas esses não vão ser objeto, pelo menos, de minha análise, porque a gente tem um tempo curto e o nosso objetivo aqui, pelo menos o meu, em ter esse painel aqui, é pensar nas reformas constitucionais que estão sendo propostas. Há uma certa unidade, digamos assim, entre as duas PECs, né, seja 45, seja 110, porque as duas focam majoritariamente na tributação do consumo, a PEC 45 integralmente, e a saída para resolver a má tributação do consumo que essas PECs julgam que nós temos no Brasil, seria a unificação, de alguma forma, né? Em alguma medida, uma unificação maior pela PEC 45, uma unificação menor pela PEC 110. Então, também é importante dizer desde o início que o foco central dos debates sobre a reforma tributária, que tem ocupado a pauta, pelo menos desde o segundo semestre do ano passado, eles têm sido, sim, a tributação do consumo. Por isso, eu ressoo aqui as palavras da Raquel, eu não tenho dúvida se a gente está falando de uma efetiva reforma tributária ou de uma reforma tributária de um pedaço de uma base econômica, que é o consumo. De todo modo, eu gostaria de fazer algumas considerações, já para começar aqui o nosso debate, já encaminhar um ponto que eu entendo crucial, para que, então, depois os nossos participantes façam suas considerações, especificamente em relação à PEC 45, porque é a que está mais avançada, ela já foi aprovada na CCJ, e muitos debates têm sido realizados em torno delas. Há uma discussão grande em torno da PEC que começa, né, numa eventual ofensa ao Pacto Federativo e que termina, vamos dizer assim, ou pode terminar, nessa eliminação completa de incentivos fiscais com a imposição de uma alíquota única. Eu, particularmente, indo para essas considerações mais gerais sobre a reforma, eu, particularmente, sou muito crítica dessa PEC, porque já me manifestei em vários textos, eu acho que há, sim, ofensa ao Pacto Federativo, na medida em que a simples distribuição das receitas tributárias, ela não é suficiente para conferir autonomia financeira e autonomia política aos entes. Essa autonomia, ela tem 2 facetas, na minha perspectiva. Uma faceta, é claro, é ter dinheiro para realizar suas próprias políticas públicas. Uma segunda faceta está na possibilidade de realizar política tributária em suas jurisdições, e essa política tributária é realizada pela concessão de benefícios fiscais ou por estruturas específicas, considerando as realidades regionais. Na medida em que a PEC tolhe essa possibilidade, não me parece que haja autonomia política
e, por essa razão específica, a ofensa ao Pacto Federativo. De mais a mais, simplesmente se fiar na repartição de recursos, como faz a PEC, como forma de assegurar autonomia financeira, administrativa e política, isso não é suficiente. Por que não é suficiente? Porque na nossa Constituição, artigo 160, parágrafo único, quem tiver curiosidade, existe a possibilidade de haver retenção dos recursos decorrentes da repartição da arrecadação tributária. A gente aprende na faculdade, quem tem direito financeiro, porque esse é um outro problema, né? Não é todo mundo que tem direito financeiro nas graduações, a gente aprende que a repartição da receita tributária ela é obrigatória, né? Então, não poderia, é uma transferência obrigatória, você não tem escolha quanto à não realização. É verdade, não há escolha quanto à sua realização, desde que o ente não tenha uma dívida perante o outro. Porque se o Estado tem uma dívida perante a União, e esse é um cenário atual, a União pode sim reter a repartição de recursos decorrente da arrecadação tributária. Ela pode reter, o que significa dizer que ela pode exercitar essa faculdade ou não, e atualmente essa faculdade é exercitada considerando o alinhamento político entre os poderes executivos. Então, é muito frequente que um governador que não esteja alinhado politicamente com a União, com o chefe do executivo, fique sem o repasse dos recursos se ele tem uma dívida perante a União, se a União é garantidora de alguma dívida desse mesmo Estado, né? E certamente todo mundo já viu aqui nos jornais essa situação de os municípios, né, passando pires para os estados para a União, porque existe essa faculdade de retenção. Então, é uma grande falácia a gente dizer, bom, mas vai estar prevista a repartição, a gente vai fazer a repartição e vai ficar tudo bem. Eu tenho dúvidas, porque na Constituição existe essa possibilidade. E aí, uma resposta a essa crítica seria, não, mas na verdade não vai ser a União que vai coordenar esses recursos. A coordenação desses recursos ela se dará por um comitê gestor. E aí eu pergunto aqui aos senhores e às senhoras, que comitê gestor é esse? Não há um desenho desse comitê gestor na Constituição. Essa atribuição de competência para a criação de um imposto sobre bens e serviços, né, essa unificação do consumo, ela é uma atribuição absolutamente nova no nosso texto constitucional. Como que a nossa Constituição foi construída? Compete à União instituir imposto sobre, compete aos estados instituir imposto sobre, compete aos municípios instituir imposto sobre e ali as condutas passíveis de tributação. De acordo com o texto da PEC, compete à lei complementar criar o imposto. Então, de quem é o imposto? Quem é o ente que é responsável por ele? É todo mundo e não é ninguém ao mesmo tempo? Quem vai gerir esse comitê gestor? Então, são muitas perguntas que não estão respondidas e exatamente pela falta de resposta e, eventualmente, pela falta de diálogo e de transparência nesse processo, né, para onde a gente vai caminhar a partir da PEC, é que as críticas surgem e é bom que elas surjam, porque uma alteração dessa monta no texto constitucional ela não pode ser feita sem muita reflexão e sem muito debate. E aí, só para encerrar minha fala, né, que eu queria focar nesses dois pontos iniciais, a questão do Pacto Federativo é uma, mas uma segunda é a questão da desigualdade. Da minha perspectiva, a criação de um imposto único sobre o consumo, que unifica todas as incidências, para além de gerar uma ofensa ao Pacto Federativo, ela potencializa as desigualdades já existentes na nossa sociedade. Por quê? Porque a previsão inicial, pelo menos nos termos da PEC, é que a gente tenha uma alíquota única para todos os bens e serviços, sem que haja nenhum tipo de distinção. E a ideia aqui é evitar e combater a guerra fiscal, fazer com que não haja possibilidade de os entes da federação concederem benefícios fiscais para atração de investimento, porque isso seria danoso do ponto de vista da federação. Vejam, eu não estou defendendo aqui práticas fiscais que sejam ilegais, que sejam inconstitucionais, mas eu acho que entre um cenário de guerra fiscal deflagrada e atração indevida de investimentos para
uma região. E um outro cenário, que é uma alíquota única para todos os bens e serviços, há um caminho gigantesco no meio. Essa PEC, essa ideia da alíquota única, ela se baseia na necessidade, né, então, de afastar a guerra fiscal, em primeiro lugar. Em segundo lugar, promover uma melhor tributação dos serviços que seriam subtributados. Então, os serviços que hoje são tributados, né, unicamente por PIS/COFINS e ISS, que tem uma alíquota baixa, estariam numa tributação muito abaixo de mercadorias e, portanto, seria justo que houvesse uma tributação maior. Por que esse cenário potencializa as desigualdades? Em primeiro lugar, porque ele desconsidera que nós vivemos num país de dimensões continentais. E um país de dimensões continentais que tem um nível enorme de desigualdade regional. E, eventualmente, o uso do direito tributário para a atração de investimentos, ele é importante para algumas regiões do país. Então, é importante que a gente está aqui nesse auditório lindo, lotado em São Paulo, mas, como disse a Raquel no começo, somos todos privilegiados de estarmos aqui. E é importante que a gente tenha a dimensão de que uma reforma desse tipo vai atingir o Brasil todo, e é importante que a gente saiba como isso vai reverberar em outras localidades que não são São Paulo. Esse é um ponto. Ao inviabilizar benefício fiscal, ele ignora também a existência de desigualdades regionais. E um segundo ponto, ao dizer que a alíquota vai ser única para todos os bens e serviços, com a absoluta desconsideração da seletividade e da possibilidade de desoneração de bens de primeira necessidade, o que nós temos é que não importa o tipo de bem que você consuma, você vai recolher em torno de 25%, vai sofrer uma incidência, né, vai ter um ônus tributário em torno de 25%, eventualmente até 30%. Mesmo para os bens de primeira necessidade. Isso, evidentemente, vai ser repassado para o consumidor, porque essa é a lógica do imposto. Tudo vai ser repassado, né, ele só flui pelas empresas, então é repassado para o consumidor final. Imaginem uma família de baixa renda que hoje, né, tem uma carga de 7% de ICMS sobre a cesta básica, vai ser tributado a 32%, a 30%, a 25%. Isso vai ter um impacto direto no consumo dessas famílias, e a resposta frequente que é dada a isso mas não tem problema, porque a gente vai prever um mecanismo de devolução desse imposto. E aqui, novamente, eu tenho uma crítica gigantesca em relação a isso, porque, primeiro, quando eu digo vai ter a devolução, eu estou dizendo não é mais problema meu, né? Incidiu e depois o orçamento se vira para arrumar um recurso para devolver. Não, mas o dinheiro vai ficar lá no comitê gestor e já vai diretamente para a conta da pessoa. Então, vamos imaginar que isso vá funcionar, né? Então, vamos dar o benefício da dúvida, então vai funcionar. Ainda que funcione, recentemente saiu uma pesquisa, mais da metade da população brasileira, ou metade, perto disso, vive com R$ 413 por mês. Essa pessoa que vive com R$ 413 por mês, obviamente, ela não poupa. E não é que ela não poupa por escolha própria, como sugeriu o nosso ministro da Economia. Ela não poupa porque não dá para poupar, né? Porque ela gasta absolutamente tudo. Com bens essenciais ainda falta muito. Para essa pessoa ter uma tributação de 30% na batata, isso vai impactar o poder de compra dela na hora. A decisão de compra tem que ser feita ali. Ela não pode esperar a restituição para depois, eventualmente, comprar, porque a decisão é naquele momento. Essa é uma razão. Então, isso vai impactar no consumo. Uma segunda razão, e eu já estou terminando, essa possibilidade de devolução, que eu chamei num texto que eu escrevi de Bolsa Tributo, do ponto de vista teórico, ela reforça a desigualdade. Por quê? Porque ela cria um estereótipo. O estereótipo da pessoa que depende do Estado, né? Então, eu tenho uma medida assistencialista e tenho uma comparação muito frequente com Bolsa Família. E aqui é um programa que funciona, é ótimo, então a gente vai fazer igual. A comparação é absolutamente indevida. O Bolsa Família é um programa emergencial, que é feito para a pessoa sair dele. Não faz sentido que a gente crie um benefício assistencial que seja absolutamente permanente, que crie dependência daquela pessoa em relação ao Estado. E uma terceira razão, e eu já estou acabando, é que quem são essas pessoas que receberiam o benefício?
quem está na faixa de isenção do imposto de renda, por exemplo, seria justo dizer? Poderia, mas aí a gente ia ter uma disputa gigantesca pela atualização desses valores. Vejam a própria tabela do imposto de renda da pessoa física, que não é atualizada há anos. E aí a chance de você, né, corroer ainda essa possibilidade e aumentar a desigualdade é ainda maior. E aí, só para terminar, e aí já vou passar a palavra para a Suzy, que vai fazer as primeiras considerações, a gente poderia dizer, não, mas Tatiane, o que importa é que a gente precisa simplificar. Do jeito que está, não dá. Por quê? Porque o que a gente quer mesmo é eficiência. Então, talvez a gente tenha muitos direitos, né? A nossa Constituição, essa é uma fala muito frequente. A Constituição de 88, ela vem nesse momento pós-ditadura, cheia de garantias, está na hora de desidratar a Constituição, como falou o ministro Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, talvez a gente precise desidratar a Constituição em nome da eficiência econômica, porque, afinal de contas, o Brasil precisa crescer. E muita gente vai dizer que essa minha fala é uma fala academicista, e que, afinal de contas, a gente precisa, na ponta do lápis, fazer com que haja investimentos. E aqui eu respondo, né, com o mesmo academicismo. Mesmo do ponto de vista teórico, se a gente olhar para todas as teorias da justiça, não há quem defenda que eficiência se opõe à justiça. Mesmo para os utilitaristas, uma sociedade mais justa é uma sociedade mais eficiente, porque você tem menos desigualdade, você tem mais segurança, você tem menos violência. Então, o ponto que eu gostaria de deixar muito bem marcado aqui é que a eficiência não se opõe à justiça. A justiça auxilia na eficiência, inclusive na eficiência econômica. E a gente não pode adotar a simplificação como um valor absoluto capaz de desprezar toda a estrutura constitucional que nós construímos. Então, essas eram as minhas considerações iniciais. Eu vou, então, diante disso, e depois a gente vai ter debate sobre pontos mais específicos da PEC, eu vou passar a palavra para Suzy Gomes Hoffmann, que eu vou apresentar novamente, é mestre e doutora em Direito Tributário pela PUC, ex-vice-presidente do CARF, tem debatido isso muito, o tema da reforma tributária muito no âmbito do IASP. Suzy, eu agradeço mais uma vez a sua presença e vamos lá para o nosso debate. Boa tarde a todos. Era no outro botãozinho. Então, muito boa tarde a todos. Uma alegria imensa estar aqui nessa mesa para poder debater um tema tão importante. Queria cumprimentar o Salúcio, a Tatiana, a professora Everardo, colegas tão queridos e toda a plateia que nos assiste, na pessoa da queridíssima Raquel Preto, que é uma grande amiga e um exemplo, uma pessoa que eu admiro demais por tudo que vem trabalhando, não só pela OAB, né, mas pelas mulheres, pelas minorias, em razão das desigualdades, tudo isso. Então, um prazer enorme estar aqui. Como já foi anunciado, talvez eu tenha uma posição moderada, vamos dizer, porque eu sou favorável à reforma, mas eu tenho críticas à PEC 45 e à 110, e eu queria colocar um pouco esse posicionamento. Inclusive, uma coisa que me incomoda e que eu já consegui falar para várias pessoas, e acho que até o Salus estava, não sei se chegou depois naquela reunião, é o seguinte, eu acho que, para um tema dessa importância, é preciso dialogar, é preciso todo mundo ouvir, mas ouvir ouvindo, né? Como é que é a escutativa, né? A escuta de ouvir o que o outro está falando. Por que eu sou favorável? Porque eu entendo que é necessária a reforma. Porque hoje, quando a gente analisa, né, o sistema processual, vamos dizer, há um caos, especialmente em cima de alguns tributos. Então, numa consulta rápida que eu fiz segunda-feira no STF, quem já assistiu minhas palestras sabe que eu até mostro isso, nós temos 107 processos com repercussão geral, envolvendo, se a gente colocar a palavra ICMS, COFINS, IPI e ISS. Ou seja, ainda que você fale assim, talvez esses 107, 10 na repercussão não tenha sido reconhecida, eu acho que, no máximo, 30 nós temos com julgamento. Então, advogado, né, uns 70, vamos dizer quanto ficou, sem uma decisão. E todos os contribuintes convivendo com um emaranhado absurdo. Então, não é uma questão de que
talvez não seja necessária a reforma tributária, talvez sem uma simplificação do sistema não exista investimento. E para quem interessa esse emaranhado? Porque eu também já muitas vezes escuto, e acho que é verdade, que algumas mudanças na legislação infraconstitucional poderiam resolver, mas até agora elas não vieram. Nós temos 30 anos de Constituição e 48 temas em repercussão geral no Supremo, 34 acórdãos repetitivos no STJ sobre ICMS. Então, se a gente pegar 48 mais 34, a gente tem praticamente 90 temas de ICMS que não são passíveis de resolução, pelo menos de uma resolução fácil. Se a gente pegar uma legislação mais nova, como a COFINS, que vem de, se entender que a não cumulatividade, que trouxe toda a complexidade para a COFINS, nós temos 36 registros no Supremo, de repetitivos, nós temos 24 no STJ, já com 4 súmulas. No CARF, se eu fizer fiz uma pesquisa de novembro de 2007 a novembro de 2019, nós temos quase 28 mil acórdãos tratando de COFINS. Então, a reforma é necessária. Por isso que eu sou favorável a ela, porque a gente precisa de uma simplificação. Agora, a simplificação e a eficiência jamais podem passar por cima de cláusulas pétreas. Então, se há um problema no Pacto Federativo, é preciso que se olhe para a PEC e ver. Há saídas para isso? Então, aí a gente vai ter a academia se dividindo. Fere o Pacto Federativo, não fere o Pacto Federativo. O que eu sempre gosto de colocar é o seguinte: existe autonomia hoje para estados e municípios? Ou existe uma autonomia de mentira? Quando a gente lê, e até peguei aqui alguns dados, que só 10 estados têm lá a nota A, significa o quê? Que 17 não tem. Quando saiu ontem, eu não conferi, mas lá nas PECs propostas pelo ministro da Economia, a proposta lá dos municípios que não tenham 10%, não alcancem 10%, que mais de 1.000 municípios não alcançam, me assusta. Então, será que esses mais de 1.000 municípios, que têm só 5.000 munícipes e não alcançam 10% do valor que eles vão alcançar, será que eles têm autonomia? Será que o ir com o pires na mão é em razão da questão da repartição, de como está na Constituição, ou também tem a ver com uma gestão? Ou tem a ver também com uma herança maldita que nós temos de coronelismo e de corrupção? E, por isso, a reforma tem que ser ampla. Quando eu trago simplicidade, quando se tem a tendência a trazer simplicidade, também se traz uma maior dificuldade na corrupção e na sonegação. Porque quanto mais complexo, quanto mais alíquotas, quanto mais NCMs, mais fácil fica burlar esse sistema. Então, por isso, eu sou favorável. Em razão de entender que o próprio Brasil, os contribuintes, as pessoas jurídicas e até mesmo as físicas não aguentam mais esse sistema que você vai lá, pega a sua nota fiscal e vem assim, valor aproximado dos tributos, em que você sequer consegue fazer um cálculo do valor correto dos tributos que estão sendo pagos. Agora, a simplicidade não pode se traduzir em desigualdade. E, nisso, uma convergência com o que a Tatiane colocou. Então, há uma preocupação, sim, e eu tenho certeza que o Sallusti vai falar sobre isso, porque a gente conversa, porque quando eu pego o texto da PEC, e eu quero ser favorável a ela, eu não consigo enxergar que os menos favorecidos, as pessoas mais pobres desse país, não vão ter um aumento de carga tributária. Eu não consigo enxergar isso. Eu não consigo ver que o mecanismo de devolução pode realmente devolver. Então, talvez não seja o melhor, mas seja necessário a gente ter alíquotas diferenciadas, sim, para alguns segmentos. Como todo o trabalho que a gente tem falado sobre o setor de serviços. Está aqui a Karen, a Maria Rita, que nós falamos sobre isso no IAS. A gente não consegue chegar nos cálculos e falar, não vai ter um impacto. Será que não vai ter um impacto? Então, e a conta não pode ser feita por mim, que tenho 3 filhos, em escolas particulares boas de Campinas. Então, eu não tenho... Porque eu tenho a minha funcionária que tem
o filho dela na creche, que paga super barato, porque a creche municipal, o horário não dá. Se ela tiver que trabalhar para mim, no horário maluco que eu tenho, a creche municipal não resolve. Então, ela precisa de outra coisa, mas que vai custar muito menos do que nós pagamos. Então, quando a gente fala numa alíquota diferenciada para a educação, quando a gente fala para a saúde, né, que acho que o menor plano é de R$70, 30% sobre 70% vai ser muito. Então, realmente, eu acho que essa é realmente uma desigualdade que a gente deve combater e criar mecanismos, ainda que a ideia geral da PEC 45 seja de uma alíquota uniforme, talvez essa solução não seja viável para o momento do Brasil. Foi para a Nova Zelândia, mas talvez não seja para o Brasil. E por que eu também sou favorável? Porque eu assisto uma convergência, né? A PEC 45 e a PEC 110 caminham numa direção muito próxima, uma talvez defendendo com mais tributos, outra com menos tributos, uma um IVA dual, ou o governo vindo com o IVA dual. E eu estava pesquisando também que a própria oposição, agora em meados de outubro, protocolou a proposta dela de reforma tributária justa, solidária e sustentável, e nessa reforma que traz uma série de outros temas juntos, extremamente necessários, a proposta dela do imposto sobre o consumo é muito similar. Há uma convergência. A distinção aqui é que é dual, né, que talvez seja também uma solução para o Pacto Federativo, mas sempre os municípios aí, né, com uma dificuldade maior. Então, o que quer me parecer? Que se até a oposição ao governo já apresentou a proposta dela, caminhando nesse sentido, o que a gente tem de melhor a fazer é pontuar, sim, todas essas questões que precisam ser levantadas. Eu levantaria ainda toda a questão da não cumulatividade, porque o texto da PEC hoje repete o texto que já está na Constituição, que já tem uma posição do Supremo Tribunal Federal que reduz essa não cumulatividade. Então, é preciso que a gente olhe para isso e que a gente olhe para esse texto. Porque, assim, não adianta, nós somos brasileiros, a gente não acredita só que tudo vai dar certo de uma maneira assim, porque está na PEC e depois vai ter a lei complementar. Não, gente, com todos esse número de ações que a gente vê que está no Supremo, com 107 temas, esses processos, é difícil acreditar que nós não teremos mais 107 com a reforma. Então, quanto melhor as questões estiverem delineadas e quanto mais o Congresso estiver disposto a escutar a sociedade, ainda que demore mais 6 meses, mais 1 ano, mas com um texto que não fira a Constituição que foi promulgada pelos constituintes que foram eleitos. Se a gente achar que essa Constituição não pode ser respeitada, a gente tem que fazer uma nova, mas não dar uma interpretação menor a princípios maiores que estão e que fundamentam. Então, essas são as minhas palavras iniciais. Tatiane, muito obrigada. Obrigada, Suzy. São ótimos pontos, depois a gente vai retomá-los. Eu vou passar a palavra para o Eduardo Salúcio, o professor Everardo vai falar por último. Eu só gostaria de dizer que nem na Nova Zelândia a gente tem uma alíquota única, aquele país que não tem nem 5 milhões de habitantes, que dirá no Brasil. Então, Salúcio, muito obrigada. Deixa eu te apresentar novamente. O Salúcio é advogado em São Paulo, doutorando em Direito Constitucional e Processual Tributário pela PUC, mestre em Direito Tributário pela FGV de São Paulo, colunista do Valor Econômico e presidente do Movimento de Defesa da Advocacia, e tem falado muito também sobre esse tema. Obrigada por ter aceitado o convite. Bom, boa tarde a todos. Iniciando pelos agradecimentos, a professora Tatiane, a Suzy, Everardo, Maria Rita Ferragutti, a doutora Raquel, Peroba, aí, companheiro dos debates de IBS. Mas é interessante porque toda vez que a gente é provocado a tratar deste tema, a gente se depara com a palavra confiança, né? E o que a gente tem nas falas da Tatiane e da Suzy é uma desconfiança, né? Nós não confiamos em nós mesmos, né? O país sofre uma crise de confiança.
Ou seja, muitas das críticas são dirigidas pelo fato de a Constituição ser enxuta ou a PEC ser enxuta e não haver garantia nenhuma de que a lei complementar vai atingir o propósito que hoje se instala, e é uma verdade. Né? E temos razões para isso. Né? Recentemente, até a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o adiamento para 2033 dos créditos de uso e consumo. Né? Se a gente fizer a conta, uma conta bem estimada, assim, a gente estamos em 2019, imaginando que a reforma cair para 2020, 2021, leis complementares, precisa de um prazo para a administração se aparelhar para recepcionar um novo sistema, 10 anos de transição, 2033. Né? É a mesma data que, teoricamente, entraria em vigor o crédito de uso e consumo. Então, realmente, é procedente. Os anos que passaram aí nos autorizam a falar dessa maneira. Mas, enfim, eu acho que partindo de um ponto comum, né? O ponto comum é, do jeito que está, não dá. Eu acho que esse é o ponto de largada, e a partir daqui a gente começa a desenvolver a partir de uma necessidade que temos de sair de uma crise econômica severa, um ambiente de negócios absolutamente inaceitável. Né? Recentemente saiu do Doing Business do Banco Mundial e colocou o Brasil em 184ª posição de 190 países, com o pior sistema tributário do mundo, ou seja, ocupamos a 7ª posição de trás para frente. Né? O FMI também se manifestou a semana passada, dizendo que o sistema tributário é o principal entrave. Enfim, e a gente tem um sistema complexo, distorsivo, e a proposta da PEC 45, na minha opinião, é a que mais, eu estou convencido que ela é a que talvez reúna maiores condições de atender às nossas necessidades, e tento explicar por quê. Bom, temos a 45, temos a 110, né? Para todos ficar na mesma página, a 45 substitui 5 tributos, IPI, PIS, COFINS, ICMS, ISS por 1, implanta um sistema de destino. Né? Hoje trabalhamos com um regime de tributação destinado à origem, é o único dos 168 países no mundo que tem algum tipo de IVA que atribui o conceito de origem e não de destino. Então, nesse aspecto, estaremos nos alinhando com o que tem de mais moderno em todo o mundo. Trabalharemos com uma obrigação acessória única, né? O único documento necessário, a única obrigação acessória seria a emissão da nota fiscal, do documento fiscal. Né? Ele vai reunir e aglutinar todos os outros. Uma proposta isonômica, né? Não se tributa a pessoa, mas sim o que se consome. A tributação da renda tende a ser muito mais adequada para se atingir capacidade contributiva. E a gente simplifica, acaba com contencioso, enfim, torna o ambiente mais saudável. De outra maneira, uma base de cálculo ampla, capturaríamos atividades que não pagam o tributo hoje, né, atividades que escapam da tributação, locação, por exemplo, uma atividade de bens móveis, de máquinas, veículos, etc. Os softwares, os conflitos de competência, ou seja, capturando uma base tributária maior, evidentemente, com todos pagando, todos podem pagar menos. Um tributo transparente, o que não temos hoje é transparência. Basta ver aquela lei que obriga o apontamento da carga tributária na nota fiscal e ninguém consegue cumprir, porque não se sabe. Né? Aqui a alíquota do IBS, dentro de uma premissa de que será ou que terá uma não cumulatividade quase que ideal, né? Porque a perfeita é absolutamente impossível, mas muito melhor do que as falsas não cumulatividades que aí estão, a gente conseguiria talvez capturar ou conhecer a carga tributária que efetivamente incide sobre aquilo que consumimos. O Brasil é o único país do mundo que separa a base tributável, serviço, mercadoria e produto industrializado. Né? A ideia é a gente unificar isso. O conceito de alíquota é um conceito uniforme, né? E aí a gente vai entrar no outro ponto que a Tatiane bem levantou. Enfim, tributo transparente, arrecadatório, tributo de consumo, de fato, é o que propicia uma maior competência, uma maior capacidade arrecadatória, e a gente alinha cânceres que temos hoje, como guerra fiscal, e essas distorções cumulativas no meio do caminho. Muito bem, acho que partindo no ponto que a Tatiane colocou sobre a questão da alíquota uniforme, né? Muito se usa o exemplo da cesta básica, né? Acho que a cesta básica, o nome já diz, é aquele
aquele conjunto, aquela cesta de produtos e serviços essenciais para a subsistência mínima. E quando me perguntam isso, eu faço algumas perguntas. Primeira delas, qual que é a real carga tributária do IBS? Né? Tatiane falou 25 ou 30. Como os senhores sabem, a ideia é que a alíquota se autoajuste nos primeiros 2 anos. Né? Uma espécie de URV. Né? Ela vai ser fixada após o primeiro ano, e de modo a se identificar com a capacidade arrecadatória do ponto percentual do novo tributo. E isso vai se repetir por um segundo ano, até para que minimize o risco de capturar uma alíquota em um momento com alta ou baixa intensidade econômica. A alíquota vai, neste período, capturar as atividades que hoje não pagam. Ela vai capturar as renúncias fiscais. Ela vai capturar a não cumulatividade plena. Ou seja, ela pode ser 25, pode ser 30, mas pode ser 20. Né? Pode ser 20. Eu diria que os 25 está até superestimado. É uma regrinha de 3 muito, muito simples. Agora, para fins de comparação, imaginando que a gente fale em 25%. 25% por fora. Né? Para comparar com a carga atual, em que o tributo contempla ou está inserido na sua própria base de cálculo, a gente poderia, talvez, então, trabalhar com uma alíquota por fora de 25, equivale a uma alíquota por dentro de 20. Então, trabalharíamos com uma alíquota de 20 para fins de comparação. Aí eu faço a seguinte pergunta. Qual que é a real carga tributária da cesta básica? A cesta básica é isenta. Não é. Né? Já ouvi muita gente falar isso. Ela tem alíquota zero de PIS e COFINS, mas a cesta básica tem, sim, ICMS. Né? Redução de base de cálculo, as alíquotas internas, tem redução de base de cálculo equivalendo a 7%. Então, eu tenho 20 contra 7. Bom, o 7 é por dentro, então o 7 não é 7. Né? O 7 é mais do que 7. Né? Bom, mas aí vem o Supremo e diz que redução de base de cálculo é isenção parcial. E se é isenção parcial, eu tenho que glosar o crédito proporcional na minha entrada. Então, se eu compro insumos de outro estado, vem a 12, eu tenho embalagem, vem a 18, eu tenho energia elétrica, que é 25, que não é 25, é 33. Quer dizer, eu tenho uma série de insumos que geram crédito, que se eu estornar proporcionalmente por conta do entendimento do Supremo, o 7, que não é 7, que é 8, não é 8, talvez seja 9, 10, 11 ou 12. Né? E aí a gente começa a trabalhar com as não cumulatividades. Né? Mesmo a cesta básica, se nós pegarmos desde a produção, produtor rural, passando pela indústria, atacado, varejo, até chegar na prateleira, eu tenho como custo deste produto uma série de cumulatividades. Todas essas etapas tomam serviços, por exemplo, sujeitos ao ISS cumulativos. Todas essas etapas adquirem insumos, produtos cujos créditos são glosados ou não são permitidos, portanto, tornam cumulativos. Então, estou falando, talvez, aí de 20 para 15. Né? Então, é um aspecto que a gente tem que ponderar para poder fazer uma justa comparação. O IBPT, muito embora eu não conheça exatamente o critério técnico da análise, né? Ressalvando isso, Tatiane, eu sei que já não há o método declarado, mas, enfim, você tem vários rankings lá que mostram a carga tributária real do açúcar é 30, carne bovina 24, farinha 17, frango 26, enfim. Mas vamos lá, a ideia é, se nós trabalharmos com uma alíquota uniforme, nós vamos imaginar que haverá uma acomodação, uma reacomodação de carga. O Ministério da Economia ele divulgou um estudo bem recentemente, coisa de um mês e meio atrás, e ele mostrou o seguinte: os 20% mais pobres da população, né, 200 milhões de habitantes, portanto, os 40 milhões mais pobres da população, se beneficiam com 1,5 bilhões de reais por conta da exoneração da cesta básica. Os 20% mais ricos da população, portanto, os outros 40 milhões na outra ponta, se beneficiam com 4,5 bilhões de economia da cesta básica. Ou seja, nós temos 40 milhões de pessoas numa ponta e 40 na outra. Se nós trabalhássemos com uma alíquota linear e sem redução, né, nós teríamos potencialmente um valor de 6 bilhões de reais no cofre público para direcionar, talvez, para aqueles mesmos 20% da população que hoje se beneficiam com 1,5, passariam a se beneficiar com 6 bilhões de reais. Então, é uma questão de transferência direta. Eu acho que é uma mudança de conceito, uma mudança que a gente tem aí que talvez se adaptar. Né? O que é a cesta básica? Cada estado diz o que é a cesta básica. Né? Então, a gente também não consegue identificar isso muito claramente.
São Paulo diz que o pão, a cesta básica, até dá a receita do pão ali, praticamente, né? No Sul, o panetone está na cesta básica, né? Em Minas Gerais, o pão de queijo, né? E aí vem a lei e fala, não, mas pão de queijo não é pão, é biscoito, porque tem polvilho e tal. E aí a gente começa aquela briga toda. No Mato Grosso do Sul, carne de jacaré é cesta básica. No Rio de Janeiro, protetor solar, né? Então a gente tem os estados todos disciplinando o que é ou não é cesta básica. Tem um estudo que é bastante interessante, que eu acho que esse ponto é relevante para o debate, que é de um professor da GV, um pesquisador, Enlinson Matos, da GV Economia. Ele é doutorado em Illinois, enfim. E ele fez um trabalho sobre teoria política econômica e distribuição. Ele pegou durante 15 anos toda a variação tributária da cesta básica. Então ele pegou desde a época que o COFINS incidia, o PIS, 2%, 3%, depois baixou para 0%, pegou o ICMS cheio, reduziu a base posteriormente para 7%, enfim. E ele acompanhou o comportamento dos preços da cesta básica durante esses 15 anos. E a conclusão dele é que os incentivos, isso é uma pesquisa empírica, até te mando depois, Tatiane, acho que é legal até fazer uma análise crítica desse trabalho. A conclusão dele é o seguinte: as reduções ou as isenções, ou das desonerações da cesta básica, elas param no bolso dos intermediários da cadeia, não chegam no preço final, em sua grande maioria, né? Ele fala ali algo entre 7% e 75%, a depender do produto, e ele pegou uma cesta com 12 produtos que compõem a cesta básica em todos os estados, né? Até para poder capturar também os efeitos regionais desse estudo. Então, assim, a gente tem, de um lado, um sistema de isenções fiscais ou de renúncias fiscais que beneficiam mais os mais ricos, né? Que, teoricamente, é menos eficiente, e que o benefício fiscal fica na cadeia, ele é absorvido na margem de lucro das empresas, né? Quando a gente está propondo ao AP45 um sistema de transferência direta, todo mundo paga, o dinheiro vem para o bolso e a gente devolve. É via cadastro de Bolsa Família? Não sei, talvez sim. Né? São Paulo tem a experiência da nota fiscal eletrônica, ou da nota fiscal paulista, ou a nota fiscal paulistana, em que você emite a nota, está no sistema, automaticamente você vai lá, entra e transfere para a tua conta e tudo bem, né? Enfim, são essas, eu acho que as ponderações iniciais, né? Tem outro estudo também em relação a esse tema, não sei se a gente vai voltar nele, mas um outro estudo do Ministério da Fazenda que é bastante interessante. Há 2 anos ele comparou a alocação de R$1 bilhão na desoneração da cesta básica do PIS/COFINS e o impacto deste mesmo R$1 bilhão no Bolsa Família, né? E a conclusão é que a transferência direta via Bolsa Família, ele tem 12 vezes mais eficiência do que a renúncia fiscal de PIS e COFINS para efeito de redução de desigualdade, né? Então, eu sempre comparo, a gente vai dar um choque de radioterapia na doença, né? Eu tenho 2 maneiras: eu boto o doente inteiro lá para tratar um problema pontual, ou eu uso uma tecnologia mais dirigida, mapeio exatamente onde eu quero atingir e vou pegar a população que realmente precisa e não provavelmente a grande maioria de todos aqui presentes, se não todos, que não precisariam usufruir de redução de imposto no arroz e feijão. Obrigada, Saluci. São vários pontos, certamente a gente vai voltar, tem várias considerações, mas antes... desculpe, eu tenho que passar a palavra só para o cerimonial e depois, na sequência, para o professor Everardo Maciel. Senhoras e senhores, antes de darmos continuidade, gostaríamos de registrar a presença da doutora Gisele Barra Bossa, conselheira titular da primeira sessão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, mestre e doutoranda em Ciências Jurídico-Econômicas pela Universidade de Coimbra, coordenadora do projeto Crimes contra a Ordem Tributária, do Direito Tributário ao Penal. Dr. Tássio Lacerda Gama, professor de Direito Tributário da PUC São Paulo, mestre e doutorando pela mesma instituição. E o secretário-geral da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, Dr. Aislan de Queiroga Trigo, transmitiu os parabéns à doutora Raquel Elita Alves Preto pelo sucesso e pela organização do primeiro Congresso de Direito Tributário da OAB São Paulo. Senhoras e senhores, voltamos à palavra à doutora Tatiane dos Santos Piscitelli. Sim, muito bem. Então, agora, sim, dando seguimento, passo imediatamente a palavra para o professor Everardo Maciel, que dispensa apresentações, ex-secretário da Receita Federal do Brasil, entre 1995 e 2002. É uma honra recebê-lo aqui. Muito obrigada.
Cumprimentando a todos, senhoras e senhores, eu quero dizer primeiramente que é um privilégio participar dessa mesa, junto com a Tatiane, com a Suzy e com o Eduardo, e agradecer também o convite que me foi feito pela OAB São Paulo para participar desse primeiro congresso de Direito Tributário. Eu vou falar nessa primeira parte, eu vou falar de questões de caráter mais geral. Como sou provavelmente o mais velho daqui, com certeza, e talvez de todos, eu tenho que falar um pouco do que eu aprendi com reforma tributária. A primeira vez que essa palavra ganhou força na história do Brasil foi em 1963, eu me lembro. Isso depois do fracassado Plano Trienal de Desenvolvimento, elaborado pelos ilustres político e pensador Santiago Dantas e Celso Furtado, que foi um fracasso absoluto, como forma talvez até de gerar um discurso político, foi criado uma bandeira das chamadas reformas de base. A reforma de base era uma mistura de um monte de coisas, sem nenhuma definição para nada, e nesse meio da reforma de base, que entrava a reforma agrária, mais reforma bancária, mais reforma urbana e reforma tributária, esse assunto foi encomendado ao professor Simões Lopes, uma das pessoas que fundou o direito administrativo no Brasil. E o primeiro projeto de reforma tributária era a reforma da estrutura administrativa do Ministério da Fazenda. Me parece que não era muito ambiciosa, não. Mas com a presença de outras pessoas, dentre as quais o Gilberto Ulloa Canto, o Geraldo Ataliba, e também com as contribuições de Rubens Gomes de Souza e outros, isso tomou um outro rumo, mas só ganhou força depois do golpe militar de 1964. Até então ficou quase na prateleira. Bom, a reforma tributária, eu também vi a implantação da reforma tributária de 65 e vi as outras reformas tributárias. Aprendi uma série de lições que ao menos servem para mim. A primeira é de que todo sistema tributário é imperfeito. Isso é inerente aos sistemas tributários. Os sistemas tributários são produto de conflitos de razão, conflitos de interesse, e, portanto, são inevitavelmente imperfeitos. Portanto, dizer que um sistema tributário tem problemas é uma espécie de tautologia, é um truísmo. É inevitável que assim seja. Aí vem a outra questão. O sistema é complexo. É curioso, ninguém discute o que quer dizer complexo. Por que você chama de complexo? Complexo é o que você não entende? E porque você não entende é complexo? Como é que eu consigo tornar simples aquilo que é ontologicamente complexo? Será que é possível? Eu acho que é preciso fazer uma distinção clara entre complexidade e operabilidade. Os sistemas tributários têm que ser operáveis, têm que ser fáceis. Os fenômenos não existirá. Eu acho que eu fui talvez a pessoa que fui mais longe, acho, no mundo inteiro, para tentar tornar menos complexo regras aplicáveis a preço de transferência. Ainda assim são complexas, porque o fenômeno é complexo. Não há como tornar simples o que é ontologicamente complexo. Aprendi também o seguinte: não existem paradigmas tributários. Tributação ótima é uma ficção que não existe em nenhum lugar do mundo. Os sistemas tributários são intrinsecamente culturais. Representam a cultura de um país, representam a cultura de um tempo. Existem alguns princípios de caráter geral, mas nunca dois sistemas tributários são iguais. É uma fantasia dizer que o mundo adota o IVA em todos os lugares. Todos os IVAs são diferentes. Não existem dois IVAs iguais. Vai ver o que está acontecendo na Índia? Eu tenho acompanhado. É uma verdadeira confusão, porque a Índia é confusa. Não tem nenhuma novidade em relação àquilo, não. Eu que acompanhei até com algumas pessoas que trabalharam diretamente ou comandaram o projeto de reforma tributária da Índia. Mas o IVA é indispensável para que vá em frente o país. Sim, os Estados Unidos não têm IVA. E seguramente essa é a razão, porque é um país muito pobre, é um país fracassado,
país que não deu certo, porque faltou o IVA. Em compensação, Moçambique, Angola, Uganda, Zâmbia, que adotaram o IVA, são esses paraísos que vocês conhecem. Portanto, esses são os falsos silogismos, as falácias, para dizer de uma maneira mais simples. É muita pretensão supor que um sistema tributário tem esse poder notável de fazer revoluções, tanto no âmbito da renda, como do emprego, como do crescimento. Bom, 1988, na Constituição, nós dissemos, vamos implantar o IVA. Um desastre. Quem não sabe, eu informo, o ICM, que precedeu o ICMS, tinha alíquota única. Artigo 24, parágrafo 4 da Constituição de 67. O ICM terá alíquota uniforme em todo o território nacional. E o juízo que fizemos todo, eu fui secretário de Fazenda na época, cheguei a ser coordenador do CONFAS. Nós estamos falando dos anos 70. Não estou falando agora, não. Mas não pode ter alíquota única. Então, foi isso que se fez na Constituição de 88, de retirar a alíquota única, porque, como a alíquota única não dava certo, nós inventamos um artifício, até engenhoso, brasileiro, para contornar a ideia da alíquota única. Qual foi a chamada redução de base de cálculo? Eu participei disto. Eu sou testemunha desse fato. Então, o que era a redução de base de cálculo? Era uma maneira artificiosa, de certo modo habilidosa, de contornar a camisa de força da alíquota única. E o princípio do destino? Eu comentava com o Eduardo e com Suzy, quando eu fui secretário nos anos 70, eu vi como é que funciona o princípio do destino na prática. Alguém que fazia truques na operação interna e operação interestadual apenas porque a diferença de alíquota interna e interestadual era de 3 pontos percentuais. O ICM tinha alíquota de 14%, a alíquota interestadual era de 11%. Com 3 pontos percentuais já faziam todas as mágicas. IVA com o princípio do destino, na Europa, semana passada, assumiu a Procuradoria-Geral Europeia, uma procuradora romena, Laura Kövesi, e a primeira entrevista dela, publicada no jornal O Público de Portugal, na semana passada, ela fazia a infração, a sonegação, que é chamada de carrossel, passeio de notas fiscais, responde nos 28 países da Europa, na Europa, por fraudes que vão a 50 bilhões de euros. Na Europa, estou falando França, Itália, Espanha, Portugal, Reino Unido, Alemanha, 50 bilhões de euros. Só com o fenômeno do carrossel, que não é o único. Eu conheço outros. Só esse fenômeno já em si já produziu 50 bilhões de euros. Bom, e aí qual foi a outra lição que eu aprendi? Aprendi o seguinte: se reforma tributária é processo, é todo o tempo, porque os problemas tributários são permanentes, eles mudam de natureza, mas eles são sistemáticos, são recorrentes. Então, o que é que eu tenho que fazer quando vou tratar de problemas tributários, portanto, de reforma tributária? Saber o que é que eu quero tratar. Se eu não sei o que eu quero fazer, eu não faço coisa nenhuma. Eu começo a transformar a questão de reforma tributária numa passarela de soluções. Olha, vamos fazer o IVA da Nova Zelândia. Vamos fazer o IVA de Portugal. Mas por que tem que fazer o IVA de Nova Zelândia e de Portugal? Mas o que é que eu quero fazer com isso? Por que é que eu tenho que ter alíquota única? Para quê? Por que é que o serviço não pode ter uma alíquota diferenciada em relação aos automóveis? Por que razão? Onde é que está? Que paradigma foi esse? Onde é que está esse dogma? Foi retirado de quê e para quê? Com que razão? Nenhuma. Eu escrevi, eu iria explorar muito, 39 razões pelas quais eu sou contra a PEC 45.
Evidentemente, se eu gastasse 1 minuto para cada um, eu gastaria 39 minutos aqui falando mal da PEC 45. Porque falam de coisa do seguinte tipo, vamos simplificar. O que quer dizer simplificar? É juntar impostos? Isso, para mim, é uma forma simplória de encarar o assunto. Eu vou dar um exemplo que eu elegeria inúmeros outros, de coisas que eu vivi. Veja o Simples Nacional. O Simples Federal era simples. Os Simples estaduais eram simples. O Simples Nacional é complexo. Juntou. Tão complexo que chega a ter um artigo na Lei Complementar 123, que é uma coisa que eu nunca vi numa lei, que é um pedido de desculpas. Isso, pedido de desculpas. Está lá, dito o seguinte, será disponibilizado, frase sem sujeito, será disponibilizado um sistema operacional para simplificar a apuração do Simples. Isso não é uma norma, isso é um pedido de desculpas. Quer dizer, depois que aprontou aquilo, essa coisa aqui tem que... Alguém vai resolver isso. E é claro que não resolveu, nem resolve por isso. Então, juntar 5 tributos, 2 sob receita, que são um só, PIS e COFINS. A legislação é idêntica. E eu digo que é idêntica porque eu a fiz idêntica. Eu não estou falando que alguém me disse não. Diferença mínima nas situações tão peculiares que não vale nada. ICMS é tributo sobre o consumo. E um tributo seletivo, um excise. Não, mas agora a gente introduz, aí faço o seguinte. Quando eu tenho o ISS, se eu exporto, desonero completamente, não peço restituição, não tem nada. ICMS, sim. PIS e COFINS e IPI eu posso compensar com outros tributos. Se eu junto a base, eu aumentei a base da restituição. Na União Europeia, a restituição de tributos decorrentes de exportação vão a 20% a 30% da arrecadação. Vai fazer isso no Brasil? É isso que se quer fazer? Porque é isso que de fato acontece. Portanto, para encerrar essa minha intervenção original, é claro que existem problemas no Brasil. Problemas de todo tipo, inclusive na área tributária. O que temos que fazer é investir quais são esses problemas, aprofundar isto e dizer, em cima desses problemas, quais são as soluções possíveis, eleger as soluções de menor custo, político e de repercussão mais suave, porque eu não posso chegar, só para mostrar um exemplo, não posso chegar para um produtor rural, que é pessoa física, equiparado a uma pessoa jurídica, e dizer para ele o seguinte, hoje o senhor produz e faz o diferimento do produto, do diferimento dos impostos para a cadeia subsequente. A cadeia subsequente emite uma nota de entrada e apura isso como crédito. Quer dizer, você vai ter o seguinte, isso que você faz hoje, nós vamos substituir por um sistema de crédito e débito. Depois do sistema de crédito e débito, eu vou te aplicar uma alíquota de 25%. Porque o sistema que você tem hoje é um sistema muito complexo. E esse que eu estou lhe oferecendo é bem simples. Eu concluo com essa frase, eu lanço um repto. Existem 850 mil empresas no regime de lucro presumido. Existem 700 mil produtores rurais, pessoas físicas equiparadas a jurídicas. Portanto, grosso modo, de uma forma direta ou indireta, contribuintes de impostos que pagam hoje tributação de PIS, COFINS, ICMS, etc. Se um disser, tem 1,5 milhão, que ele é complexo, eu digo que minha teoria está errada. Se um disser. Agora, se um disser que esta solução que está sendo apresentada é mais simples do que a que ele tem, eu juro que nunca mais eu falo de matéria tributária. Muito obrigada. É sempre um prazer ouvir o professor Everardo. Uma honra novamente tê-lo aqui. A gente tem mais
pouco tempo, infelizmente, talvez mais 15 minutos. Então, eu queria encaminhar algumas questões, né, passar a palavra, claro, para a Suzy e para o Eduardo, para fazerem algumas outras considerações, mas eu já vou aproveitar e fazer algumas provocações para além da fala do professor Everardo, e aí depois a gente volta para ele encerrar. Em primeiro lugar, Suzy, em relação à sua fala dos tribunais, os dados são super interessantes, e aí eu queria reverberar um pedaço da fala aqui do Everardo, que tem aparecido muito também nas participações e textos dele, que eu tenho falado muito também, que é a necessidade, eventualmente, de uma reforma processual ou de medidas que alterem o ambiente processual tributário no Brasil, se essa não seria uma saída de meio de caminho, que não ocasionaria uma mudança estrutural tão severa quanto essa que nós estamos vendo, ou que está sob debate, porque as mudanças menores, eventualmente, elas podem ser efetivas também. E, nesse sentido, uma provocação é claro, né, que a gente tem debates infindáveis no Supremo Tribunal Federal, mas aí será que o problema não é esse? Não é o fato de que o Supremo não decide e se omite quando ele deveria decidir? E, eventualmente, a gente tem que focar nisso, dar um jeito de o Supremo decidir, fazer uma reforma processual ou dar instrumentos, métodos alternativos de resolução de conflito, do que, eventualmente, introduzir um sistema cujo prazo de transição é de 10 anos, que vai gerar dois tipos de contencioso, e aí aqui eu também já encaminho isso para o Sallucci, dois modelos de contencioso convivendo por 10 anos, um pedaço num novo ambiente, o resto no ambiente que já existe, como que isso não geraria mais complexidade. E aí, uma última consideração em relação à fala do Sallucci, daria para a gente fazer um debate enorme só sobre isso, talvez seja uma ideia, mas nem vou falar do IBPT, que o Sallucci já sabe, né, porque a metodologia do Instituto ela é de fato muito duvidosa, mas mais do que isso, sua fala foi focada na cesta básica, só que para além da cesta básica, cujo aumento é evidente, como você mesmo reconhece, ainda que não seja tanto, né, como se diz, mas tem os serviços, né? E como a Suzy bem disse na fala dela, os serviços da população de baixa renda, eles vão sofrer um aumento indubitável de carga tributária, e esse pode ser o custo, como você mencionou, por uma tributação mais justa dos mais ricos. Afinal, eles estão se beneficiando mais desse benefício fiscal, dessa baixa tributação dos serviços ou de produtos mais essenciais do que os mais pobres. E aí aqui eu faço uma outra provocação, mas a tributação do consumo não é o lugar para isso acontecer. A tributação do consumo não é uma tributação que deve assumir caráter distributivo. Ao contrário, o que a gente tem é uma tributação regressiva, cuja regressividade é mundialmente mitigada pela concessão de incentivos fiscais a bens e serviços de primeira necessidade. O lugar para fazer redistribuição é na renda. Não faz sentido a gente tributar mais os mais ricos, porque eles são menos tributados, e, em contrapartida, você leva os mais pobres juntos. E só para fechar, quando a gente fala dos mais pobres, só para reforçar, não é um pedacinho do Brasil. É mais da metade vive com R$ 413 por mês. Então, só para fazer essas provocações, e aí eu passo a palavra para ambos, e depois para o professor Everardo, para a gente fechar esse painel. Obrigada, Tatiane. É difícil conseguir falar em 5 minutos, né? Mas vamos colocar. Eu acho que realmente teve uma falha na minha fala. Eu acho que o problema não é a complexidade. A gente tem aí a experiência dos Estados Unidos, uma legislação de imposto sobre a renda extremamente complexa e com pouco contencioso. Eu acho que o problema que nós enfrentamos é uma legislação obscura, não transparente, sobreposta, com mudanças de interpretações, seja dos fiscos estaduais, municipais e federais, do Poder Judiciário Estadual, STJ, STF, que traduzem uma grande insegurança jurídica, combinado com um imposto, sim, muito complexo, que é o ICMS, com 27 legislações diferentes e uma legislação complementar, somado ao ISS,
que nós temos mais de 5 mil municípios. E eu não consigo, Suzy, não consigo achar soluções para problemas. Eu brinco, né? Eu tenho 30 anos de formado, vamos dizer que há 30 anos eu vou em congresso, eu não aguento mais nem falar, tanto que não me convidam mais, para falar sobre ISSQN e local da prestação de serviço. E eu tenho horror quando um cliente, em Campinas a gente tem muito, por causa da prefeitura e do serviço de tecnologia, pedidos de parecer sobre isso. Porque o cliente olha para você e te acha incompetente, porque você não tem uma resposta. Então, não é uma questão da legislação ser complexa, é uma questão de falta de transparência. E nós temos, então, um momento que quem vai decidir agora é o Congresso Nacional, ou se resolve isso via uma reforma tributária acabando com esses tributos, para daqui 20 anos não ter mais Congresso para discutir se o ICMS ou é o ISS sobre o software, que está realmente parado há um tempão no Supremo, qual que é o conceito de insumo para PIS/COFINS, que o STJ falou, mas se continua uma discussão no CARF, né, melhorada, mas continua, sobre qual que é a incidência do ICMS ou do ISS sobre industrialização por encomenda. Fiz uma pesquisa recente, nós temos no Tribunal de Justiça de São Paulo o mesmo contribuinte com 3 decisões diferentes, porque uma disse ICMS, outra disse ISS e outra disse que não caberia juízo de retratação. Como é que fica o contribuinte? Então, eu acho que a questão não é a complexidade, é a falta de transparência que é a cultura desse país, em termos de legislação e de fazendas e de procuradorias e de judiciário também. Então, só a reforma tributária realmente não adianta. Precisa de uma mudança de cultura. E quem deve fazer essa decisão agora, se é a reforma pela via da reforma tributária ou pela via processual, vai ser o Congresso Nacional. Ele está na mão dele com essa PEC. Né, que eu, particularmente, no meu modesto olhar, é muito melhor ter esse imposto de uma maneira mais simples, sim, do que esses 5 que a gente tem com extrema complexidade. E aí eu queria fazer um testemunho sobre o simples. Quando eu fui conselheira do CARF, eu vim da 3ª sessão, e antes do simples, o primeiro simples era da 3ª sessão. E a gente julgava muito, e tinha muita discussão. Quando veio a nova legislação que melhorou, né, a gente teve muito menos discussão sobre o simples, e eu acho que o simples resolveu muito um problema do informalismo, apesar de, eu sei que o API, muita gente não gosta, né, do simples, mas lá eu era chamada da Nossa Senhora e você era do quê, Karen? Nós duas lá que falávamos que quando a gente morrer e estiver lá no purgatório, vão ter as orações que vão chegar das pessoas que nós salvamos do simples, que estariam lá por questões bobas, né, que às vezes, né, e que a gente salvava pela interpretação. E hoje eu pergunto, por mais que se possa falar do Simples Nacional, se quem está no Simples Nacional gostaria de sair, ou se prefere ficar no Simples. Né? Eu acho que todo mundo quer ficar no Simples. Então, né, às vezes, uma solução que vai trazer 4, 5, 6 tributos pode ser uma solução viável e boa, sim. Mas, realmente, aí é o ponto de vista de cada um. Muito obrigada. Salluci. Com a agonia de falar em 5 minutos, tema que daria para falar o dia inteiro. Mas vamos lá. Primeiro, pacto, vou falar em 5 minutos, 5 talvez pontos principais. Pacto federativo. O artigo 60 proíbe processamento de emendas tendentes a abolir o pacto federativo. Nós não estamos abolindo o pacto federativo. É só fazer o raciocínio inverso. Se eu tivesse um comando para abolir o pacto federativo e apresentasse essa emenda, nós iríamos acolhê-la? Evidentemente que não. Ontem mesmo, uma proposta do governo que pode acarretar na extinção de 5 mil municípios de menos de 5 mil habitantes, o que talvez alcance até 1.500 municípios. Né? Ou seja, eu posso matar, exterminar o município, mas não posso mexer na autonomia e na independência de quem sequer consegue pagar as próprias contas. Né? 6 estados apenas têm a saúde financeira em ordem no Brasil, e nenhum da região sudeste, todos da região norte, nordeste e centro-oeste. 1/3 dos municípios não pagam o próprio salário, não tem recurso para pagar pontualmente a sua folha de pagamento. O IVA dual, que é a proposta que se anuncia do governo, e me parece, acho que a Suzy tangenciou, ele demorou 20 anos para ser implantado no Canadá. 20 anos.
E ele foi implantado agora e se convive lá com 4 modelos. Um harmonizado, um IVA federal sem IVA estadual, um IVA federal com IVA estadual e um IVA federal com sales tax. Então tem 4 modelos lá, a gente vai sair de uma complexidade para outra, é melhor ficar como está. O CECIF encomendou um estudo independente, uma análise econômica, e a expectativa é que uma reforma deste calibre, ela pode provocar um aumento do PIB de até 20% nos próximos 15 anos, com ênfase na segunda metade. Não foi o CECIF que fez esse estudo, ele encomendou e eles estão fazendo a revisão e devem publicar isso. E assim que tiver o exame, a gente pode submeter, doutor, para o senhor poder criticar eventualmente as imprecisões. O IVA no mundo não é só Angola, São Tomé de Príncipe e outros, não. Toda a Europa, Canadá, Nova Zelândia, Austrália e países desenvolvidos. As fraudes na Europa, 50 bi do carrossel, que realmente é esse o número, numa economia de 70 tri. 50 bi numa economia de 70 tri. Essa semana mesmo, o pessoal da GV, o Breno, a Larissa e a Lorraine fizeram um estudo dando conta de 5 trilhões, potencialmente, de créditos tributários em disputa, numa economia de 7 tri. Então, a gente tem que também ponderar esse aspecto. As leis complementares, a Agência Tributária Nacional, que é o nome que estão querendo dar para um comitê gestor, seria o ente federativo que faria a arrecadação e a distribuição antes do dinheiro ir para o cofre público, o que asseguraria tanto o repasse, inexistindo hipótese de retenção, como também asseguraria o ressarcimento em 60 dias. O dinheiro não entra no cofre público. Como o recurso está lá, o tributo do consumo vai para essa conta unificada do Comitê Gestor, da Agência Tributária Nacional, o dinheiro que está lá, para onde ele vai? A parcela da União vai para a União, do Estado para o Estado de destino, do município para o município de destino, e o que não for para esses 3 lugares é dinheiro do contribuinte, porque é crédito acumulado de exportação ou investimento. Então, a garantia de que o ressarcimento ocorrerá é justamente a não entrega do recurso ao cofre público, e sim o ressarcimento antes de que isso ocorra. E, para finalizar, realmente, eu concordo com a Tatiane, a tributação sobre consumo ela é naturalmente regressiva. Por isso que a tributação da renda é muito mais apropriada para você poder capturar a capacidade contributiva de cada um. A proposta da PEC 45, ela não nega essa regressividade, muito pelo contrário. O que ela pretende mudar é o remédio, para acabar com a regressividade. Ao invés de eu renunciar incentivo fiscal para todo mundo, quem precisa e quem não precisa, eu não renuncio de ninguém, pego o dinheiro e devolvo para quem realmente precisa. Só muda o mecanismo. Mas, enfim, eu acho que a ideia de fazer um evento de dia inteiro é absolutamente oportuna e ainda tempestiva. Por enquanto. Obrigada, Saluci. Eu vou passar a palavra para o professor Everardo para a gente encerrar, que a gente está com um pequeno atraso. Mas eu queria só deixar uma provocação no ar, até, Saluci, para você levar adiante. É óbvio que essa estrutura do comitê gestor ou dessa agência não existe na PEC e, portanto, ela não está em discussão. Nós estamos cogitando aqui. É uma grande cogitação, Então, você detém informações privilegiadas, eu não, ninguém aqui, então é uma cogitação. Mas eu tenho uma provocação, levando em conta que essa estrutura vai existir, ou, enfim, vai ser proposta. Do ponto de vista orçamentário, quem vai ficar com o dinheiro? Porque a gente tem... Não, veja, a gente tem 3 esferas na federação. Cada esfera tem seu orçamento. A União tem seu plano plurianual, sua lei de diretriz orçamentária, sua lei orçamentária anual, onde, na lei orçamentária anual, estão previstas receitas e despesas. Não existe uma lei orçamentária nacional. Por isso, a competência tributária é distribuída para os entes, porque o dinheiro entra no orçamento dos entes. Uma vez que eu tenho um dispositivo que atribui competência para uma lei complementar, eu queria entender para quem vai esse dinheiro, do ponto de vista das finanças. Pela manhã, a gente conversava rapidamente com o Marco Aurélio Greco, o professor Marco Aurélio Greco, e ele estava dizendo, em direito tributário, a gente fala da Raquel, a gente tem que superar o fato gerador, porque a gente fica preso no fato, o direito tributário termina no DARF, e a gente não estuda finanças públicas, e a gente precisa estudar como tributarista para poder responder essa pergunta.
para onde vai esse dinheiro, em qual orçamento. Porque se ele entra no orçamento da União, então, você me desculpe, ele é da União. Então, ele vai ficar onde? Plainando? Pode. Porque eu estou curiosa. Ainda bem que eu posso falar. Vamos lá. Na verdade, quando você fala em alíquota uniforme, ela é uma somatória de 3 alíquotas locais. Tá? De uma alíquota da União, uma alíquota base, que estará prevista na lei complementar, ou pretende-se, que eu não sou legislador, enfim, a gente está pelo NEF lá, colaborando com o CECIF de alguma forma. Mas, na verdade, quando você fala em 20 ou 25, já se sabe qual é a alíquota local, União, Estado e município. E a alíquota uniforme, ela é uma somatória das 3, né? O recurso vai ser arrecadado, mas muito bem identificado. Quando você emite a nota pelo sistema, a alíquota de destino, ela é a somatória dessas 3 alíquotas. Portanto, o ente de destino, ele sabe, potencialmente, qual é a parcela do tributo que lhe cabe naquela atividade econômica, tal como é no Simples, né? A Agência Tributária Nacional, ela faz como é tributo de consumo e também não via destino, ela faz um crédito e débito, tal como o contribuinte. Ou seja, debita Estado, município de saída, credita Estado, município de destino. Debita Estado, município de destino para o outro, até a etapa final. Na etapa final, o dinheiro está lá na conta gráfica e o saldo de cada ente da federação, que é o total de entradas que ocorreram de serviços mercadorias naquele período, contra o total de saídas daquele período, o que não saiu, entrou, mas não saiu é consumo. Este saldo é o orçamento de cada ente respectivo, né? É este o valor que é a arrecadação local. Né? Não haverá para a União. O comitê gestor, a estrutura que se pretende, é uma estrutura de governança muito similar a uma empresa privada, uma corporation, aquelas empresas que não têm controle, né? com Assembleia Geral, Conselho Deliberativo, diretoria, contribuintes ali, um Conselho Constitutivo de Contribuintes, auditoria, corregedoria, embaixo a administração tributária, ao lado o Tribunal Administrativo, ao lado, enfim, e a estrutura toda que se pretende criar via lei complementar. E o pessoal está trabalhando lá no Congresso para esse fim. Eu vou passar a palavra para a professora Verardo, porque a gente não tem mais tempo, mas se o dinheiro entra, e é uma última coisa que eu falo, depois a gente conversa no intervalo, se o dinheiro entra para o comitê gestor, que depois faz a distribuição, contabilmente, ele tem que entrar em algum lugar, em algum orçamento. Ou ele entra direto para o orçamento dos estados, e aí não é garantido que, de fato, o dinheiro que tem que ser devolvido para aquele contribuinte daquele estado vai ser, porque entra no orçamento do estado, ou ele entra no orçamento da União. Do ponto de vista orçamentário, ele tem que entrar em algum lugar. Mas eu acho que esse é um ponto que a gente precisa debater publicamente, porque é uma questão mais do que constitucional, né? É uma questão de finanças públicas relativamente básica. E aí passo então a palavra para o professor Everardo, que vai fazer as suas considerações para a gente poder encerrar a mesa. Eu vou ter que falar de forma extremamente pontual. Para dizer primeiro o seguinte, Eduardo, eu gosto muito dos seus artigos e leio, porque vejo a sua preocupação científica muito grande em todos os assuntos que trata. Para dizer a você o seguinte, eu não vou precisar olhar esse estudo do que vai falar no aumento de 20 pontos percentuais, não. Você mesmo cuida disso, sabe? Mesmo cuida disso, porque isso é apenas uma bobagem, né? Não vamos convencionar que isso não merece não gastar nenhum de vela com defunto ruim. Isso não tem nenhuma importância. Isso é bobagem apenas. Segunda coisa, só um esclarecimento para a Suzy. Não se conclua que eu sou contra o Simples, ao contrário, eu sou a favor. Eu apenas queria falar do aumento de complexidade decorrente de uma coisa e de outra. Ao contrário, fui eu que inventei o Simples, até o nome sou eu que coloquei. Eu não vou ser contra... Como? Não, artigo da desculpa não. Aquele foi depois. Aquele essa lei complementar 123 é de 2003. Eu saí em 2002. Eu não chego a cometer essas bobagens todas, não. Eu sou mais cuidadoso. Portanto, dizer o seguinte, em relação também à questão das discussões sobre créditos, direitos creditórios de insumo no PIS/COFINS, tudo isso decorre de uma alteração de um parágrafo, de um artigo, de uma instituição normativa. E não fui eu que fiz. A instituição normativa, sim. Mas fui eu que fiz o parecer para o STJ, se tratando da questão, portanto, da natureza do direito creditório do insumo. Uma maluquice que se resolve com a Constituição normativa.
Não precisa de coisa mais complicada do que isso. A questão do IVA dual no Canadá, que levou 20 anos. Isso é verdade. E ficou com esse modelo, portanto, apenas para corroborar o que eu disse, não há 2 IVAs iguais. Agora, o nosso caso, nós somos mais ousados. Um grande autor contemporâneo, o maior best-seller contemporâneo, Yuval Harari, autor de Sapiens, de Homo Deus e 21 lições para o século XXI, diz, eu não tenho como confirmar isso, nem tem utilidade para mim, que daqui a alguns anos não vai existir Homo sapiens. Tem nós. Sabe? Eu não vou conferir isso, nem tem importância eu conferir nenhuma, porque não terá utilidade. Pois bem, daqui a algumas décadas. Projeto PEC 45 é 50 anos, é depois do Homo sapiens. Vão restar na face da Terra baratas e PEC 45. O resto desaparece. Quer dizer, agora, para tratar de quê? Tem coisas que eu já fiz, eu podia usar um pouco do que minha experiência para fazer compensação entre estados e municípios. Impossível. Não tem quem faça isso. Pega a Lei Candir, 2000, pela emenda constitucional 43, desde 2003 até hoje, ninguém conseguiu sequer apurar. O que é uma perda? É do mês passado? 6 últimos meses? É de 1 ano? 2 anos? 3 anos? 4 anos? 5 anos? É valores nominais? É valores reais? Reais com qual indexador? Para cada situação desse tipo, eu tenho uma resposta diferente. Não tem quem faça isso. E se a soma é fechada, quer dizer, se eu vou fazer a compensação, só posso fazer a compensação com aumento de carga tributária. Não tem outro jeito. Porque é compensação porque perdeu, não porque ganhou, como é óbvio. Quer dizer, mas fala de uma coisa de 50 anos. A outra questão que foi falada aqui, que eu não abordei, eu pensei que ia ser provocado, sobre a questão de incentivo fiscal. Incentivo fiscal existe desde que existe imposto, em todo lugar do mundo. Incentivo fiscal existe na Suíça, existe na Holanda, existe na Bélgica. Eu dou consultoria sobre isso. Na Holanda, no Reino Unido, na Irlanda, nos Estados Unidos, na Estônia, na China, em todos os lugares existem. Incentivo fiscal é inerente à natureza dos impostos. O que não pode ter é incentivo contra a lei. É isso que é guerra fiscal. Agora, eu não posso entender que para jogar fora a água suja e a criança da bacia. O abuso não impede o uso. Eu tenho que separar. Isto aqui é abuso, eu retiro. O que é uso, eu permaneço. Eu vou citar só um exemplo aqui, concluindo minha intervenção dos 5 minutos. Eu li em abril deste ano uma notícia que a mim, pessoalmente, me tocou bastante, que foi a ideia de implantação no município que eu tenho a impressão que ninguém aqui conhece, só eu conheço, o município de São José do Belmonte, que fica a mais de 600 quilômetros do Recife, no Alto Sertão. Esse município tem 30 mil habitantes. Eu conheço, ele existe, por incrível que pareça. Pois bem, área completamente improdutiva. Uma empresa espanhola, Solarium, decidiu implantar a maior usina de energia solar da América Latina em São José do Belmonte. Com absoluta certeza, não foi lobby de São José do Belmonte, porque as pessoas não têm nem ideia do que seja isso. Vão plantar isso em áreas improdutivas, vão gerar energia elétrica para abastecer 1 milhão de domicílios, vão gerar 1.000 empregos numa população de 30 mil habitantes, dos quais 500 de alta renda durante o período de implantação e 100 de alta renda depois da implantação. E como a energia solar ela não é competitiva com a energia convencional, o Estado de Pernambuco decidiu conceder um crédito presumido à produção de energia solar. Então, a vedação de energia, de concessão de incentivo fiscal. Era interessante que quem propõe isso vá falar em São José do Belmonte. Digo, olha, vocês não podem ter isso, não. Porque isso não é certo, não. Isto não aproveita a correção das distorções econômicas. Fale numa linguagem um pouco mais clara, que dessa maneira sequer alguém vai entender. Sabe? Então, conta essa história lá.
Quer dizer, sistemas tributários têm que ser resilientes. O mundo está mudando numa velocidade imensa. As riquezas que existem hoje não são bem nem serviço. Uma grande riqueza é informação. Isso é o que se discute na fronteira. Isso é que é a tributação do futuro. Nós estamos discutindo um tributo de 1949, implantado originalmente no Japão. Nós queremos agora fazer desenvolvimento com os faróis voltados para trás. Isto não é uma solução. Eu vou tomar mais um segundo aqui para encerrar com uma historinha. Tinha um programa na televisão, acho que aqui ninguém viu isso, chamado Além da Imaginação. Além da Imaginação, teve um episódio onde veio uma nave extraterrestre para a Terra, onde os terráqueos estavam famintos e infelizes. E felizes e famintos, eles vêm, são tipos com quase 3 metros de altura, falam uma linguagem que ninguém entende, mas se comunicam por telepatia, escreve de um jeito que ninguém entende também. Bom, mas vinham com um livro. E esse livro, uma criptógrafa traduziu o título. Era Para Servir o Homem. Esse era o título. E então alimentaram as pessoas, e aí resolveram os problemas, estavam todos felizes, todos agora saudáveis, bem alimentados, e eles convidam para ir para a nave. Quando convidam para ir para a nave, a criptógrafa conseguiu decifrar o resto do livro. E grita para o pessoal, não entrem, é um livro de receita, o prato é vocês. PEC 45 é um livro de receitas. Agradeço novamente a presença de todos, os nossos palestrantes. Imediatamente a gente vai ter, neste auditório, uma mesa sobre direito penal tributário, com a professora Heloísa Estelita, André Mendes Moreira e Gisele Barrabossa. E no auditório do terceiro andar, LINDB, CPC 2015, processo tributário, com Tássio Lacerda Gama, Daniela Zagari e Daniel de Paiva Gomes. Obrigada.